Fala profissional, você sabe por que as empresas quebram? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você dar um like, dar aquele joinha caso você goste, que você se inscreva no canal, clique no sininho da notificação que eu estou preparando um conteúdo muito bom para vocês receberem todo o conteúdo de forma gratuita. Então fiquem comigo e vamos para a aula. Na aula de hoje eu vou trazer um assunto que vocês me pediram, explicar o porquê que algumas empresas quebram. Para você que é aspirante a empreendedor ou você que é empreendedor, essa é uma informação muito importante que eu quero compartilhar com vocês, algumas análises sobre o porquê que as empresas quebram, e vamos falar também do ciclo negativo versus o ciclo positivo, que é um desses motivos. Então eu trouxe algumas informações aqui importantes. Por exemplo, você sabia que 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade, de acordo com o IBGE, em estudos onde eles analisaram empresas de 2012 até 2018 para chegar nessa conclusão. Então, quer dizer, de cada 10 empresas que abrem, 6 fecham em 5 anos. Nem todas chegam ao 5º ano ou superam o 5º ano. Outra coisa também, dessas 6 empresas que fecham em 5 anos, dessas 6 empresas que fecham em 5 anos, aproximadamente 40% delas, 41% delas fecham no primeiro ano. Quer dizer, quase 3, vou dar aqui, por exemplo, aqui, 41% daria aproximadamente 2 empresas e meia fecham no primeiro ano ainda. E um dos motivos das empresas fecharem tão logo no primeiro ano é justamente o ciclo negativo. A maioria das empresas, elas começam a sua vida dentro de um ciclo negativo sem nem saber o porquê. Então o ciclo negativo é o assunto do vídeo de hoje, né? Porque é um dos motivos pelo qual a maioria dos empresários não conseguem nem chegar no 2º ano de vida, beleza? O outro motivo é o quê? É a ausência de um plano de negócio, a ausência de um bom plano de negócio. Esse motivo aqui ele foi detectado pelo Sebrae. O Sebrae, entrando em contato com a maioria dessas empresas que não deram certo com os empresários, eles notaram a ausência de um bom plano de negócio. Então não basta você ter um plano de negócio, é importante que você tenha um bom plano de negócio, tá? Além disso também, a ausência de capacidades interpessoais. O que eu quero dizer com isso? Aqui é o seu CNPJ. Quando a gente fala de plano de negócio, a gente está falando da sua empresa. E aqui é o seu CPF. As capacidades interpessoais são as capacidades que todo gestor ele deve ter para conseguir conduzir o seu negócio. Então aqui tem muita coisa que deve ser trabalhada dentro do desenvolvimento pessoal que facilita com que o gestor ele possa liderar. Porque até tendo um bom plano de negócio, mas se você não souber executá-lo, se você não tiver a capacidade, a habilidade de poder conduzir as pessoas para a realização do seu plano de negócio, por exemplo, autorresponsabilidade, entre outras qualidades interpessoais que são importantes, é sujeito você também não conseguir chegar no 5º ano. Beleza? Vamos seguir aqui então para falar sobre o ciclo negativo versus o ciclo positivo. Eu trouxe aqui também o ciclo positivo porque eu gosto de sempre concluir falando sobre uma coisa positiva. Então a gente não vai falar só do ciclo negativo, a gente vai falar sobre o ciclo positivo também. E eu trouxe alguns dados aqui, algumas informações, um pouco do âmbito financeiro, mas não é uma aula financeira, é uma aula de gestão, tá? Mas ela é para elucidar, para que você tenha também esse conhecimento, por mais que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu vou trazer a superfície um pouco como é que funciona, por exemplo, pegar empréstimo no mercado hoje em dia, que é o primeiro passo de um ciclo negativo para a maioria das empresas que estão iniciando. Então, conforme eu falei, esse conteúdo ele serve para você que é aspirante a empreendedor, quer dizer, você que tem vontade de um dia ser um empreendedor, você quer empreender, esse conteúdo é importante. E também para você que já é empreendedor, de repente você já está no ciclo negativo e nem sabe que está, mas ainda dá tempo de sair dele, tá ok? Então uma coisa que é importante que a gente fale aqui, que você saiba,
é que existe uma diferença entre os juros simples, tá, e os juros compostos. Existe uma diferença entre esses dois tipos de juros quando você vai até o mercado buscar dinheiro, ok? O juro simples ele é calculado sobre o valor total da dívida. E a primeira prestação, ela é a prestação base, né? Ele é linear, quer dizer, ele não muda. Se os seus juros, por exemplo, for de R$600, ele será de R$600 até o final do empréstimo, tá ok? Já os juros compostos, tá bom? Eles já são aqueles juros acumulados, quer dizer, ele é calculado em cima do acumulado da própria dívida, né? Na prática significa que é os juros sobre juros, né? E eu não preciso nem te perguntar qual dos dois que os bancos preferem mais, que as entidades financeiras preferem mais. É claro que eles preferem muito mais trabalhar com os juros compostos. E veja bem, os juros compostos, quando eles funcionam ao seu favor, é ótimo, maravilha. Inclusive tem até um livro que fala disso, né, do milagre dos juros compostos. Então, se você tem um investimento e esse investimento ele trabalha com juros compostos, a longo prazo, que a gente vai ver que o prazo é algo muito importante, ele dá um resultado fenomenal. Mas se ele trabalhar contra você, aí o resultado pode ser assim bem catastrófico, né? E a maioria dos casos das empresas no Brasil é que as empresas já começam com uma dívida com juros compostos. E isso é um grande atraso. Esse é o início, quer dizer, é o pontapé inicial do ciclo vicioso, beleza? Então eu vou fazer aqui, eu trouxe um exemplo aqui, eu vou escrever de vermelho, um exemplo prático aqui, por exemplo, de juros simples, tá ok? Vamos supor que o empreendedor vai lá e pega 20 mil de empréstimo, tá? 20 mil com 2% ao mês, tá? Por 12 meses, quer dizer, por um ano. Então vamos lá, revendo. 20 mil de empréstimo, 2% ao mês por um ano. Então nesse caso aqui, os 2% dos 20 mil é uma parcela de R$400 que ao longo de 12 meses dá R$4.800 de dívida. Isso considerando um juros simples. Então, esses 4.800 é o que o empresário vai pagar no final de um ano pelo empréstimo de 20 mil. Então, repara que a gente está falando aqui de mais de 25%, tá ok? Mais de 25% do valor que você pegou emprestado. Isso nos juros simples, tá ok? Então, além desses R$400, é natural que ele tenha que pagar também esses 20 mil aqui. Se a gente pegar 20 mil e dividir por 12 dá 1.600. Então a gente está falando de uma parcela ali de mais ou menos R$2.060 por mês em um ano, correto? Nos juros compostos, se a gente utilizar esses mesmos valores, 20k por 2% ao mês, tá bom? O total dos juros, eu fiz esse cálculo previamente numa calculadora, o total dos juros seria de R$5.364,79. Quer dizer, repara que é R$564 mais do que esses 4.800 que você pagaria no final. Então aqui ele, além de pagar 20 mil, ele ainda pagaria R$5.364 de juros. E por que isso? Porque na primeira parcela somente ele pagaria os R$400, mas a segunda parcela ele pagaria 2% em cima de R$20.400 e assim sucessivamente. Então no final ele estaria pagando, no final do 12º mês ele estaria pagando bastante, uma parcela bem alta de juros. Mas a gente está falando de um período curto aqui de 12 meses e conforme eu falei, os juros compostos eles são uma grande ameaça quando eles trabalham contra você em um prazo maior. Então por isso eu trouxe aqui também um outro exemplo, tá ok? Vamos falar aqui de um negócio um pouco mais robusto. Você quer abrir, sei lá, uma cafeteria, alguma coisa, um lugar, precisa de obras e você pega, ao invés de 20 mil, pega 60 mil, por exemplo, emprestado, tá ok? E eu agora vou ser um pouquinho mais bonzinho nos juros, eu vou diminuir de 2% para 1,5% para não parecer também que eu estou sendo muito maldoso com o que os bancos fazem, tá ok? Então vamos colocar uns juros aqui de 1,5% no mês. Só que vamos aumentar o prazo, vamos colocar um prazo de 24 meses aqui, tá ok? Nesse caso, 60 mil com 1,5% ao mês, em 2 anos, nós estamos falando aqui de uma parcela de
R$21.900, que no total dá R$21.600, ok? Então esse é o total de juros pagos por uma dívida de 60 mil. Então o empresário vai lá, ele pega 60 mil reais e ele está devendo R$81.600 no final, bastante coisa. Aqui a gente já está falando de mais de 33%, ok? Mais de 33% do valor arrecadado, do valor original da dívida, só em juros. E se a gente colocar esses valores num empréstimo com juros compostos, os mesmos valores, 60 mil por 1,5% ao mês, por 24 meses, o total, que eu já tinha calculado também, eu não sou nenhum gênio da matemática, apesar de eu gostar, é de R$25.769 só de dívida. Então, nesse caso, com os juros compostos, o empresário estaria devendo R$85.769 pegando 60 mil emprestado. Quer dizer, esse valor aqui é todo um valor pago em juros para o banco. Aqui está o lucro dos bancos, ok? E na prática, ir até um banco e pegar o empréstimo, e eu falo para você que talvez esteja iniciando o seu negócio, mas você que se você já é empresário, já tentou, está no seu primeiro, está no seu segundo ano de empresa, você vai se identificar com o que eu estou falando. Na prática não é uma coisa muito prazerosa, tá bom? Primeiro que normalmente tem muitos bancos que eles começam a liberar umas condições melhores a partir de um ano. Então antes de um ano fica bem difícil de conseguir alguma coisa numa condição boa, principalmente, né? Mas também você tem que deixar, é um processo burocrático. O Brasil ainda é um país muito burocrático, né? Entre os anos ali 2012 a 2018, onde aquela pesquisa foi presa, foi até um ano de bastante abertura, foi um ano que os bancos estavam liberando muito dinheiro para as empresas e não estavam fazendo uma análise de risco muito boa também, o que na verdade não é bom nem para o empresário, quer dizer, foi emprestado muito dinheiro na praça e uma taxa de inadimplência muito grande, e hoje aquelas empresas também, elas estão sufocadas e muitas fecharam naquele período também. Mas é um processo burocrático, um processo que você precisa levar cartão de CNPJ, contrato social, o IR atual, né, o seu informe de rendimentos atual, balancete e muito mais documentações para o banco, enfrentar fila muitas vezes, a não ser que você conheça o seu gerente de banco, e tem uma pessoa lá. Normalmente se você não conhece ninguém lá, você não tem um contato quente lá dentro, uma pessoa que possa te dar uma atenção especial, ou que você já tenha bastante dinheiro na conta, normalmente é um processo um pouco chato, é um processo dispendioso. E por que eu digo isso aqui? Porque é importante que você, como empresário, cérebro do seu negócio, você esteja focado na estratégia, você esteja focado no plano de negócio e não ter que estar focado em ir ao banco para pegar dinheiro emprestado, tá ok? Isso é o que ocorre na maioria das vezes quando se inicia uma empresa no Brasil. Então, pessoal, mais ou menos assim é que funciona um ciclo negativo. Normalmente, o empresário ele começa com uma dívida de X. E aqui eu também estou sendo bem bonzinho, tá bom? Ele começa com uma dívida de X, a gente pode usar o exemplo daquele primeiro empréstimo de 20 mil, ele faz um plano de negócio, né? Mas na maioria das vezes o primeiro plano de negócio ele não está muito próximo da realidade. A verdade é essa, que um plano de negócio, por melhor que ele seja, quando você leva ele para o campo de jogo, para o campo de batalha, é um pouco diferente. Mas é claro que na prática, com a prática de fazer plano de negócio, né? Com a prática no seu mercado, com o conhecimento do seu cliente, cada vez que você faz um plano de negócio, cada vez que você atualiza ele, ele fica mais próximo da realidade, né? Mas vamos lá. Então, primeiro o empréstimo aqui de X, normalmente de 20 mil, por exemplo, para tentar alguma coisa, né? E o que acontece em muitos dos casos, né? Antes da conclusão do pagamento desse empréstimo, às vezes já foi pago metade, o empreendedor ele sente a necessidade de ter mais oxigênio, porque quando a gente fala, se a gente comparar a empresa com o corpo humano, o financeiro, ele é o oxigênio. O financeiro é o que oxigênio, é o que ele dá vida para todos os outros órgãos, para todos os setores da empresa. Então é importante que uma empresa ela esteja bem oxigenada. E o que acontece com o ciclo negativo é que ele vai com o tempo tirando
a oxigenação da empresa, porque o montante da dívida ele começa a ficar gigantesco. Quer dizer, aquele dinheiro que na verdade é aplicado para o seu negócio, ele é muito pouco, porque se você começa com uma dívida, você pega 20 mil para aplicar na sua empresa, mas você já está devendo 24 mil, olha só, né? E depois se você pega 60 e você já está devendo 20, olha só a diferença, né? Então, quer dizer, você está devendo 80 e vai pegar 60 para aplicar na sua empresa. Então, voltando aqui, o ciclo negativo. Normalmente acontece isso, o empresário ele começa com uma dívida de X e na metade dessa dívida ele já tem que pegar uma outra dívida, ele já tem que pegar um outro empréstimo para conseguir cobrir esse empréstimo aqui e ter um pouquinho mais de oxigênio. Então, ele pega, por exemplo, um empréstimo de um ano, de 20 mil, e aí depois como ele pagou um ano, o banco já oferece um outro empréstimo, às vezes por um valor maior, de 60 mil já por 2 anos. Então, aqueles 2 anos parece que aquela parcela não é grande, dá para ir pagando, mas o montante vai aumentando, né? E aí, qual que é a próxima rodada? A próxima rodada é que, depois de mais ou menos um ano pagando, um ano e meio pagando, ele percebe também que havia algumas falhas no plano de negócio dele, que ele está precisando de mais capital novamente, então ele pega um outro empréstimo novamente. Só que ele já vai pegar um empréstimo para pagar um pouquinho desse, um empréstimo de um valor maior, por exemplo, aqui de 4x, né, por um prazo ainda maior, que faz com que os juros ainda seja maior, isso contando com juros simples. A gente fala em juros compostos, a gente está falando de juros gigantescos aqui. Mas esse é o ciclo negativo que a maioria dos empresários eles entram e não percebem que estão. Eles começam a pegar dívidas, aí ele já estoura o cheque especial dele aqui para pagar uma dívida, para conseguir manter as parcelas em dia, estoura o cartão de crédito, aí os juros é bem mais alto, então ele começa a dever 8x e de 8x às vezes eles chegam no 16x aqui. Quer dizer, você repara que o montante da dívida ele aumenta cada vez mais. Se fosse para colocar isso numa planilha de Excel, por exemplo, você veria um número gigantesco no final e veria um número bem pequenininho do que realmente ele pegou para aplicar na empresa dele, entendeu? Isso, conforme eu falei, sendo até bonzinho, porque às vezes de um X, aqui já é um 4x, por exemplo, mas a verdade é que a maioria dos empresários aqui eles já deixam de existir. Aqui eles já não conseguem mais suportar, aqui eles já não conseguem ter mais oxigênio. Então, o que acontece no final das contas? No final, o empresário ele tem 100% de uma dívida de 16x dentro do ciclo negativo, ok? Como é que funciona um ciclo positivo, pessoal? Falei para vocês que eu sempre gosto de concluir com o positivo, né? Falar um pouquinho do ciclo positivo aqui em azul, dar uma pincelada no ciclo positivo para que você entenda a diferença entre um e outro. O ciclo positivo é quando você trabalha com investimentos, ok? Qual que é o oxigênio que a empresa recebe? Ela recebe dinheiro de investidores, diferente do que pegar um dinheiro de uma instituição bancária que você precisa pagar. Você pega um dinheiro de investidores. O seu pagamento ao investidor, ele é através do retorno financeiro da empresa, ele é através do ROI, né, do retorno do investimento. O que acontece no início é que quando você está começando um negócio, ou mesmo que você já tenha um negócio, mas a sua empresa ainda não é tão grande assim, e você está abrindo ela para a entrada de investimentos, normalmente na primeira rodada você consegue um investimento de X, não um investimento muito grande, mas é um investimento que dá para dar um start. E para esse investimento não muito grande, você tem que dispor de um 16x de cota da sua empresa. Quer dizer, você consegue um investimento de X em troca de um 16x de participação do seu negócio. Porque a pessoa que vai colocar, aqui nesse momento, ela tem um risco maior, né? Porque você está começando o seu negócio, você está com um plano de negócio legal, mas ainda existe um risco. Talvez você ainda não tenha começado, ou se você começou, ainda tem algumas coisas ainda para provar, para acontecer, né? Por isso que você está pedindo investimento, não é isso? Aí você faz o seu plano de negócio, consegue executar algumas coisas, pega aquele dinheiro, não tem aquela obrigação mensal de ter que pagar para o banco com juros, etc. Consegue executar o seu plano de negócio, tá? Aumenta o valor da sua empresa e aí você abre uma nova rodada de investimento. Nessa nova rodada de investimento, você já tem mais experiência, você já tem mais resultados, o seu plano de negócio está melhor,
porque já é, por exemplo, o seu segundo plano de negócio, você abre uma nova rodada de investimento e o que vai acontecer? Você já vai conseguir aqui um investimento de 2x por 8x de cotas. Agora você já conseguiu o dobro do que você conseguiu numa rodada anterior, porque a sua empresa está valendo mais e você dispôs da metade do que você teve que dispor antes. Quer dizer, agora você dispôs de apenas 8x de cota. E o que acontece na próxima rodada, sucessivamente? Você pegando esse investimento, fazendo a sua empresa crescer, a sua marca crescer, sabendo fazer um bom plano de negócio, aprimorando o plano de negócio anterior. Aqui nessa rodada aqui você já pega, na terceira rodada, você já pega um investimento, por exemplo, de 4x por 4x de cota. Aqui a coisa já começa a ficar mais igualitária, porque você já tem uma marca, você já tem um valor, você já tem resultados. De repente você já está até pagando algum investidor o retorno do investimento que ele fez. Na rodada seguinte, sua empresa já está valendo bem mais. Então aqui o que você consegue? Aqui você já mudou um pouco o jogo, já inverteu a lógica. Aqui você está conseguindo um investimento bem mais alto por uma quantidade menor de cotas. Até chegar aqui no ponto de, por exemplo, você está vendendo uma cota, um X, né, pode ser, por exemplo, 1% da sua empresa por um 16x de investimento, né? É claro que esse ciclo positivo, nem o ciclo negativo, nem o ciclo positivo, eles são tão lineares. Não significa que, por exemplo, aqui se você conseguir 20 mil, que cada X represente 20 mil, aqui é 20, aqui é 40, aqui é 80, não necessariamente é assim, entendeu? Cada business é um business, mas a verdade é que o ciclo positivo, ele existe, ele é possível e ele é uma chave para que você possa construir o seu negócio. Imagina que depois de você cumprir um ciclo positivo desse, sabe o que você vai ter no final? Você não vai ter 100% do que você tinha, é verdade, porque você está vendendo participação da sua empresa, né? Então, naquele caso anterior, você continuava, a pessoa tinha 100% de 16x de dívida, por assim dizer. Quer dizer, ela tinha 100% daquela empresa que era toda endividada. Mas aquele 100%, às vezes, se for uma sociedade com duas pessoas, às vezes era o 50% que ela tinha, mas ela continuou com aquele 100% dela, que ela continuou com aquela parte toda que era dela, mas aquela parte representa uma empresa endividada. Nesse caso aqui, que é o caso do ciclo positivo, se a gente for somar aqui, só para manter esse exemplo válido, né? Vamos supor que cada número desse represente 1% de cota, no final você teria 69%, porém de uma empresa que está valendo, por exemplo, 16x, de uma empresa que não é endividada, de uma empresa que tem um valor no mercado. E essa é que é a pergunta que eu faço para você, né? O que você prefere? Você prefere ter 100% de uma empresa que vale 10 mil ou que talvez esteja muito endividada? Ou você prefere ter 20%, por exemplo, de uma empresa que vale 1 milhão? Vou dar um exemplo. Se você tem 20% de uma empresa que vale 1 milhão, você tem 200 mil em participação de uma empresa, né? E por isso que eu vou trazer aqui algumas informações, né, de como é que você entra no ciclo positivo. Como é que você, que é empresário, se de repente nesse momento você enxerga a sua empresa dentro de um ciclo negativo, ou se você é aspirante a empreendedor e você não gosta de dívida, você corre de dívida igual o diabo corre da cruz, por exemplo, né? Se você tem medo até de repente começar o seu negócio por conta de dívida, então é interessante que você olhe para o ciclo positivo. Mas para você entrar no ciclo positivo, existem algumas premissas, existem algumas características, né? A primeira dela, que realmente é uma premissa, é você pensar grande, né? Pensar grande, não pensar pequeno, tá ok? Então, quando eu falo assim, você prefere ter 100% de 10 mil ou 20% de 1 milhão, se você respondeu 20% de 1 milhão, que eu tenho certeza que depois que você olhou para a coisa dessa forma, você respondeu que sim, você está pensando grande, tá ok? Então, muitas vezes você vender participação de um negócio, você faz expandir o seu negócio, porque não é só o dinheiro que entra.
entendeu? É capital humano, são contatos, são muitas coisas interessantes que podem acontecer na sua empresa com essa abertura, com a entrada de investidores. Então você precisa pensar grande, até porque para construir um bom plano de negócio você tem que pensar grande. Não dá para construir um plano de negócio bom se você está pensando pequeno. Se você pensa o seu negócio como um negócio pequeno, aí realmente você não vai conseguir atrair investidores. Mas se você pensa o seu negócio como um negócio grande, aí você vai conseguir criar uma máquina para atrair constantemente investidores. Então, se você está pensando no seu negócio digital, pense nele grande, pense nele vendendo bastante para o Brasil inteiro, diversos produtos. Se o seu negócio é físico, é um café, é uma loja, você tem que pensar grande, sua meta tem que ser desafiadora. Você tem que ter um plano de franquia, um plano de internacionalização. Eu posso falar desses assuntos no próximo vídeo se você achar interessante, tá ok? Um bom plano de negócio que tenha uma promessa, quer dizer, uma boa promessa de retorno de investimento, que você possa colocar nesse plano de negócio o propósito da sua empresa, o motivo dela existir, que esse motivo ele possa ser também um motivo de que outros investidores queiram colocar, né, que eles não comprem só ações, mas que eles comprem também o seu sonho, o seu propósito, que retrate bem as pessoas que estão dentro do negócio, quem são seus parceiros, qual que é a proposta de valor, as atividades principais, os recursos principais, quem é que está envolvido, né? Um investidor hoje, ele olha muito para quem toca o negócio, às vezes mais até do que o negócio, né? Então é importante que isso seja muito bem colocado. O financeiro, como é que você justificou a sua promessa, o retorno de investimento, como é que você a sua estrutura de custo, a sua fonte de receita, o mercado, quais são as tendências do mercado, como é que é o seu negócio hoje, quem está dentro do seu negócio, quais são as tendências do seu negócio. Isso tudo tem que estar no plano de negócio. O seu produto, tá? Você precisa ter uma proposta única de venda, mesmo que você venda pão, você precisa ter uma proposta única de venda, algo que diferencie o seu pão dos outros pães da cidade, por exemplo, o seu café, sei lá, quais são os seus segmentos de cliente, quais são os seus canais de distribuição. E além de ter um plano de negócio, você também precisa saber vender o seu plano de negócio. Como é que você vai apresentar o seu plano de negócio para uma rodada de investidores, por exemplo? Como é que você pode ter lovers? Como é que você pode criar uma equipe, uma galera, um pessoal que de repente você apresentou o plano de negócio, eles não puderam investir, mas eles gostaram. Como é que essas pessoas podem te ajudar a trazer outros investidores para o negócio e se beneficiarem também do seu sonho, da sua empresa? Então, se esse assunto te interessa, pessoal, coloca aqui nos comentários que eu posso dar continuidade. A gente tem muita coisa para falar aqui, eu posso dar continuidade, eu posso falar um pouco sobre como construir um bom plano de negócio, quais são as habilidades interpessoais também necessárias. Se vocês quiserem, eu farei isso com o maior prazer, mas o assunto de hoje é justamente as razões por quais empresas quebram e falar do ciclo negativo e do ciclo positivo. Então, esse é o meu 1% de hoje. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima.